A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Louvado, glorificado, Pai, seja o teu santo nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor falou para Josué: seja forte e corajoso, que ele tivesse o cuidado de meditar na lei para fazer tudo quanto nela estivesse escrito. E é esta ordem que o Senhor nos dá de meditarmos, Senhor, na tua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. A tua palavra diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é diante desta palavra, Senhor, firmados na fé em ti, Jesus, na fé na tua palavra, Pai querido e Pai amado. Nos envia, Senhor, o teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Aqui os discípulos estavam seguindo a instrução de Jesus, uma direção de Jesus, para que eles passassem para outra margem. E durante esta travessia houve dificuldade, houve adversidade, e Jesus estava ali na polpa dormindo. Isso quer dizer que diante dessa dificuldade, Jesus ele estava presente, mas Jesus ele estava em silêncio. E os discípulos ali, eles se apoderando do medo, eles não tiveram o discernimento do que fazer. E esta palavra nos ensina. A palavra do Senhor nos exorta todos os dias: não temas. Porque o Senhor nos ensina a nos apropriar da palavra dele. Que a gente não deve colocar os nossos olhos nas circunstâncias, mas a partir do momento que nós nos fortalecemos nesta palavra, nós cremos em Jesus, nós cremos na sua palavra, e isso nos acrescenta a fé. E isso faz nós reconhecermos que Jesus está presente, que Jesus está conosco. Os discípulos ali foi questionar com Jesus, perguntando se Jesus não se importava com o que estava acontecendo. Mas na verdade Jesus queria que aqueles discípulos, de tudo que eles tinham visto, da parte de Jesus Cristo, de tudo que eles estavam vivenciando com Jesus, Jesus queria que aqueles discípulos tivessem fé, tivessem autoridade de fé, se posicionassem. Por isso que Jesus questionou: por que são tão tímidos? Por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles estavam na presença de Jesus. Essa palavra nos ensina a reconhecermos que Jesus está presente. A palavra do Senhor nos ensina a permanecer nele. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quando é que eu e você reconhece que Jesus ele está presente?
Quando nós temos esta palavra enraizada no nosso coração e Jesus nos ensina a nos posicionar nele, na fé nele, acreditando na sua palavra. O Senhor não quer que a gente tenha medo, mas o Senhor quer que a gente se aproprie dessa autoridade que Ele já nos deu. Porque Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu e obras maiores que estas fará. O Senhor quer que eu e você tenha fé, que a gente não venha ser moldado pelas dificuldades, pelas adversidades, mas que a gente venha ser fortalecido, não na circunstância, mas na palavra dele, que é a verdade que nos acrescenta a fé. A palavra do Senhor nos diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. A palavra também o Senhor nos diz que aquele que me ama guardará os meus mandamentos. O Senhor nos diz que Ele se manifesta a nós quando eu e você ouvimos esta palavra, quando eu e você temos fé em Jesus, cremos na sua palavra que é a verdade, guardamos, as praticamos, Ele nos envia a presença dele por meio do Espírito Santo. E Ele diz que mediante as nossas petições nós pedimos, porque vamos estar permanentes nele, e Ele vai nos responder. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Então essa palavra nos ensina que eu e você temos que nos posicionar naquilo que o Senhor já nos concedeu. A palavra do Senhor diz que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. O que nos faz fazer a obra é ter fé em Jesus. É mediante as nossas circunstâncias, nossas dificuldades, nós nos levantarmos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Nos posicionarmos na oração, nos posicionarmos no clamor, nos posicionarmos na fé, nos posicionarmos também para repreender o mal, porque aqui o Senhor queria que aqueles discípulos tivessem autoridade para repreender, fossem fortalecidos e não tivessem tomados de medo. Então a fé que a palavra nos acrescenta faz com que o medo ele se dissipe. Quando Pedro e João foram até o templo Formosa para orar, e ali um coxo que havia mais de 40 anos, um coxo desde nascença, diariamente era colocado ali na frente do templo Formosa para pedir esmolas. Ele pediu esmola, esperando ali receber dele alguma coisa. Mas Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os pés artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Glória a Deus. Então aqui Pedro e João se posicionando na fé no nome de Jesus, se apropriando da autoridade de crer em Jesus. Eles receberam a autoridade da parte do Senhor. Eu e você recebemos essa autoridade, tendo fé em Jesus Cristo, crendo na sua palavra, praticando a sua palavra. Ele se manifesta a cada um de nós. E o Senhor nos chama para exercer essa unção, para exercer essa autoridade. Tendo fé, praticando a sua palavra, ele se manifesta em cada um de nós. Amém? E como aquele sinal foi notório, como as autoridades, eles se incomodaram com aquele fato do nome de Jesus ser glorificado.
Então foi a fé no nome de Jesus Cristo que fortaleceu. Então foi o nome de Jesus que fortaleceu os tornozelos daquele coxo que se levantou. E o nome do Senhor Jesus, ele foi glorificado. A palavra nos diz que muitos dos que ouviram creram, subindo o número de quase 5.000 homens dos que creram. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que quando o povo estava saindo, os filhos de Israel estava saindo do Egito, que ali o faraó, ele tinha deixado o povo sair, mas o Senhor disse a Moisés que endureceria o coração de faraó para que perseguisse os filhos de Israel, para que o nome dele fosse glorificado. E o Senhor ali levantando acampamento com aquele povo, quando o faraó soube que os filhos de Israel tinham fugido, eles foram atrás. Mas ali foi um propósito do Senhor para dar livramento ao seu povo, para que o nome dele fosse glorificado. Mas ali aquelas pessoas, os filhos de Israel, eles murmuraram diante daquela dificuldade. Eles levantaram os olhos e atrás estava Faraó, né, e os seus carros. E na frente havia o mar. Essa passagem nos fala da passagem pelo mar. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? O povo se queixou diante de Moisés. O povo começou a murmurar, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Então, diante daquela dificuldade, mesmo eles na presença de Deus, sabendo do poder de Deus, eles murmuraram, desejando até voltar para o Egito. Então, mediante as nossas dificuldades, as adversidades, nós precisamos permanecer em Jesus. Permanecer na sua palavra, que é a verdade. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor está falando para cada um de nós. Não nos apropriando das dificuldades, não deixando que essas coisas abalem as nossas emoções, mas que a gente venha meditar nessa palavra que nos acrescenta fé, que nos fortalece mente, alma e coração. Por isso que o Senhor nos manda guardar a palavra, porque isso significa amor, a gente colocar em primeiro lugar a palavra dele. Então os filhos de Israel, eles murmuraram diante ali da dificuldade, né? Moisés respondendo ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor mandou que Moisés ali estendesse ali a vara para que aquele mar se abrisse. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou terra seca. Glória a Deus. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu os acampamentos dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E os egípcios, eles pereceram no mar, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus deu livramento ao seu povo. Que a gente venha se posicionar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4, a partir do versículo 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama.
Em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então o Senhor manda a gente colocar em prática o que Ele está nos falando, o que Ele está nos ensinando, o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo da parte de Jesus. Nós devemos ser imitadores de Cristo, tendo fé nele, nos posicionando em autoridade, fé na tua palavra, para que a gente veja. Ele diz que a paz de Deus estará conosco, mesmo mediante as dificuldades, as situações, as adversidades. Se nós permanecermos nessa palavra em Cristo, Ele permanece em nós. E o Deus da paz estará conosco, nos dará paz. E nós, assim, o Senhor, Ele pelejará por cada um de nós, nos dando vitória. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar e te agradecer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o nosso coração não se incline para o medo, Senhor, para a dúvida, nem para a incerteza, mas que a gente, meu Deus, venha nos apoiar, nos apropriar da fé no teu nome, Jesus, na fé na tua palavra. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Que a tua palavra, Senhor, que é a verdade, permaneça em nós. Que a gente venha permanecer, Senhor, na tua palavra, que é a verdade. O Senhor permaneça em nós. Que tudo quanto, Senhor, nós colocarmos diante de ti em oração, nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para que o teu nome, Pai, seja glorificado no Filho. Em nome de Jesus, toma todos os doentes, senhores enfermos, aqueles que estão, meu Deus, em situação de precariedade, de que precisa de uma intervenção divina, de cura, de libertação. A tua palavra diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a seta de doença, de enfermidade, de inquietação, de perturbação, de medo, de agonia, de ansiedade, de insônia. Em nome de Jesus, desapareça. Toda doença, enfermidade, coceira, nódulos, cistos, manchas, alergias, bactérias, fungos, infecções, vírus, em nome de Jesus Cristo, desapareça. Sejam purificados em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos o espírito da morte, nós repreendemos o espírito da divisão, da contenda, da violência, todos os ataques do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra o espírito da ceifa, do AVC, do derrame, do mal súbito, do acidente doméstico, da tragédia, do desespero. Em nome de Jesus Cristo, cai por terra. Nós amarramos e repreendemos todos os ataques de espíritos malignos contra o nosso lar, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra os nossos bens, contra a nossa parentela, contra os nossos animais. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Cai por terra. Pai, nós te glorificamos, nós te damos toda a honra, toda a glória, pela tua bondade, pelo teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é a única verdade. Nós te pedimos também, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te pedimos misericórdia. Nos alinha à tua vontade. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, das nossas decisões, dos nossos pensamentos. Nós repreendemos os nossos pensamentos, eles sejam desfeitos em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: o homem mau abandone seu pensamento, o homem ímpio o caminho. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém. A tua palavra diz, Senhor, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os leprosos são purificados, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus, o evangelho de Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus.